Senta que lá vem a história. Em 1995, um ano de grande mudança na TV brasileira, grande mudança na tecnologia. Estávamos saindo do analógico para o digital. Muita coisa boa passando na TV, mudança política, mudança na economia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha entrado para o quartel, fui servir a aeronáutica e nesse tempo passava mais tempo no quartel do que em casa. Conheci um senhor que morava na minha rua, um senhor já de bastante idade, e ele gostava muito de ler livros. E ele, sabendo que eu ia passar muito pouco tempo em casa, resolveu me presentear com um livro para mim ler no tempo que eu estivesse à toa lá no quartel, fosse próxima hora de dormir, à noite, quando eu estivesse lá mais à toa, poder ler esse livro e ingressar aí na história que ele estava me ofertando. Eu nunca tinha lido um livro, seria o primeiro livro que eu ia ler, e estava empolgado, parecia ser uma história bem interessante a julgar pela capa. De início, contava a história de um taxista que pegou um passageiro e esse passageiro tinha uma maleta nas mãos. Ocorreu que o táxi foi perseguido por um carro e no desespero o passageiro saiu correndo quando o táxi parou numa curva. O passageiro, em desespero, abriu a porta e saiu correndo, deixando para trás a maleta, e os bandidos foram perseguir o passageiro. E o taxista foi embora, meteu o pé. E aí, essa introdução está na capa do livro. E assim se teve início a história do livro. Bom, o tempo passou, eu terminei de ler o livro e emprestei o livro a uma pessoa lá do quartel, a um colega de quartel. Ele começou a ler o livro e poucos dias depois eu perguntei para ele se ele estava gostando da história. Aí ele, todo sem graça, olhou para mim e disse: olha, infelizmente eu cochilei no ônibus e quando eu acordei eu desci correndo e deixei o livro no banco que eu estava. Então perdi o livro dentro do ônibus. Não tinha mais o que fazer, Eu achei ruim essa notícia porque eu estava na esperança de pegar o livro de volta. E até comuniquei lá ao senhor que me deu o livro, que eu tinha emprestado e a pessoa tinha perdido. Aí ele falou: bom, pelo menos você leu o livro todo, Eu falei: pelo menos eu li o livro todo. E fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensativo, falei: poxa, eu queria adquirir de novo esse livro. Foi o primeiro livro que eu li, nunca tinha lido um livro. Queria adquirir ele de novo. Passou mais um tempo e esse senhor veio a falecer. E ele nunca me disse onde ele conseguiu o livro, porque dependendo do lugar onde ele tivesse pego, poderia haver outra cópia, Uma banca de revista, um sebo, alguma coisa assim. Aí, uma biblioteca, aí passou o tempo e eu nunca vi esse livro em lugar nenhum. Naquela época a gente não tinha assim, o acesso à internet como tem hoje. Mesmo que tivesse o acesso, mesmo que limitado à internet, não havia muitas propagandas de pessoas vendendo coisas na internet. Então ficaria difícil eu procurar na internet o livro. E pessoalmente, em todas as bancas de revistas que eu passei, haviam vários livros semelhantes, mas não tinha aquele livro daquela história, com aquela história. Aquele livro eu não tinha, nunca encontrei em banca de revista nenhuma da minha cidade ou cidades próximas aquele livro. E o tempo passou. Depois que passamos ali do ano 2000, por volta de 2005 a 2008, eu cheguei a pesquisar na internet e não encontrei nada sobre o livro.
E um fato muito interessante que ocorreu, que ali por volta de 1999 a 2000, passou um filme na Rede Globo, e esse filme parecia muito com a história do livro. Quando eu cheguei em casa, o filme já tinha começado, e eu reconheci algumas partes do livro no filme. A mesma história, era um taxista e tinha achado uma maleta de dinheiro, e as pessoas estavam perseguindo ele atrás desse dinheiro. Eu falei, poxa, essa história é a história do livro. Na época não consegui identificar ali o nome do filme. E eu fiquei pensando, poxa, já que eu não tenho mais o livro, não encontrei mais o livro, seria uma boa eu assistir o filme. Nunca mais vi também esse filme passar na Globo. Então já aí dois fatos estranhos, né? Nunca mais achei o livro e nunca mais vi o filme passando na Globo. Não sabia qual era o nome do filme e pelo nome do livro eu não encontrava o filme. E o tempo passou mais ainda. Por volta de 2020, eu encontrei na internet o livro. Fiquei muito feliz, ele estava num preço bem acessível e era de Santa Catarina. Aí eu pensei, poxa, vou encomendar o livro. Fiz o pedido do livro, efetuei o pagamento, que era por boleto bancário. Fui até a lotérica, efetuei o pagamento e fiquei aguardando. Tempos depois recebi uma mensagem pedindo desculpas e que eles não tinham mais esse livro no estoque, tinham se enganado e que ia me ver o reembolso do dinheiro, pedindo o número de uma conta para fazer o reembolso. Cara, terceira vez que eu encontro o livro depois de tantos anos e não consigo pegar o livro de volta. Então, recentemente eu estava conversando com um amigo de um grupo e acabei citando a questão do livro. E falei para ele que eu tinha acessado um site e existia um exemplar desse livro e que eu ia fazer o pedido, que dessa vez daria certo. Fiz o pedido do livro e comentei com ele que dessa vez daria certo. Fiz o pedido do livro e tudo correu bem. Disseram que já tinham recebido o pagamento e estava em preparação. E comentei com ele sobre o filme que eu nunca encontrei. Foi aí que me veio uma ideia. Procurar o nome em inglês que estava escrito um pouco abaixo do título do livro, para ver se encontrava alguma referência na internet. Foi quando o Google me deu como referência um nome mais longo e tinha um filme no YouTube com esse título em inglês. Fui até o YouTube e acessei a primeira parte do filme. O filme não estava numa qualidade muito boa, é a única cópia desse filme que tem no YouTube e a qualidade não é muito boa. Mesmo assim, eu identifiquei que a primeira cena do filme é idêntica à primeira cena do livro. Muda que no livro o passageiro do táxi sai correndo e se esconde. E no filme o passageiro não consegue escapar do pessoal que estava perseguindo ele. Então já muda aí a questão do começo entre o livro e o filme, mas a história se desenrola da mesma maneira depois. Aí já estávamos aí com metade do quebra-cabeça, depois de tantos anos, concluído. Eu tinha encontrado um exemplar do livro e feito o pedido e já sabia qual era o filme. Eu fui atrás na internet, então, de saber se tinha como eu adquirir o filme original. Eu encontrei uma pessoa disponibilizando o VHS legendado desse filme e uma pessoa disponibilizando um DVD autorado desse filme com dublagem em português. E é lógico que a imagem estaria bem melhor do que no YouTube. Então, como eu queria adquirir o filme, mas o filme seria uma espécie de bônus, porque meu foco principal é o livro, eu peguei e fiz o pedido do autorado do filme.
Falei, agora eu vou ter o livro, a cópia do livro idêntica lá, igual a de 1995, e terei o filme aqui para fechar essa coleção 30 anos depois. Porque foi só com o avanço da internet, com a disponibilidade de outros estados poderem divulgar o seu produto na rede, e esse produto ainda tem uma cópia por aí. Então eu diria que, juntando o livro com o filme, eu tenho aí um item raro. E verificando ali a primeira página do livro, eu descobri que ele é um livro que foi lançado nos Estados Unidos, com o título em inglês, mesmo título do filme, e que depois ele foi lançado no Brasil com outro nome e em português. Então é por isso que o nome do filme não é igual ao nome do livro aqui no Brasil. E aí fechamos um ciclo. 30 anos depois, eu tenho uma cópia do livro e tenho ainda o filme que passou na Rede Globo, que eu nem sabia o nome e nunca vi passar novamente. Também nunca vi nesses anos todos de colecionismo alguém comentando sobre esse filme ou oferecendo esse filme para venda, né? Então fechamos aí um ciclo, estou satisfeito e agora vou poder aproveitar os itens 30 anos depois.